9, vamos agora ao vivo falar de outro assunto, daquela cratera ali, bem pertinho à ladeira do Catolé, na BR-316. Olha, hoje à tarde, a Defesa Civil de Maceió e o DENIT estiveram no local para avaliar o avanço da cratera, que pode até colocar em risco quem passa por ali. A repórter Italine Marques está ao vivo para falar sobre o seguinte. Ô, Italine, parte da pista lá já foi interditada, né? Uma primeira medida de segurança. Quais são agora as outras medidas emergenciais que devem ser tomadas em breve? Oi, Bia, boa noite a você, porque nós ainda não tínhamos nos comunicado aqui pelo Cidade AL. Boa noite a todos que estão conosco aqui no jornal. Bia, é um assunto muito... Não um assunto, uma situação muito delicada, né? Porque é um problema erosivo que afeta todos os lados da via, não só quem passa por aquela via, a pé, de carro, de moto, mas também quem vive no local, porque a gente lembra que à beira daquela barreira ficam os moradores do bairro do Clima Bom, na parte alta de Maceió. A ladeira do Catolé é a BR-316, a principal via que liga a cidade de Satuba aqui à capital Maceió. Então é uma via que é movimentada o dia inteiro, muita gente nesse vai e volta, e é por isso que esse assunto é tão preocupante. A gente vai conversar agora com Abelardo Nobre, ele que é coordenador geral da Defesa Civil de Maceió, que, como você bem adiantou, Bia, a Defesa Civil fez esse monitoramento, essa visita técnica hoje junto ao DENIT. Abelardo, bem-vindo, boa noite. Fala pra gente sobre esse momento, né? Os senhores foram até o local, o que é que foi verificado nesse primeiro momento? Foi só a Defesa Civil e o DENIT ou teve mais gente, mais instituições? A Secretaria Municipal de Infraestrutura também esteve presente, né? Foi uma visita tanto de monitoramento com os meus técnicos, como também uma vistoria com todos esses órgãos para que pudesse ser ali desenhado, planejado as intervenções emergenciais que cabe ali a aquele fato, né? A gente tem ali um processo ali erosivo bastante acelerado e grave. Claro que a Defesa Civil já vem monitorando há um certo tempo, tanto que tanto o decreto de emergência do município como também do DENIT se baseia no relatório técnico da Defesa Civil, né, que coloca justamente o grau de criticidade naquela área e a preocupação tanto com a BR-316 como também aos moradores. É claro que a gente não tem um risco iminente, né, aos moradores, mas tem um risco potencial. Então, por isso que medidas emergenciais foram realizadas, né, como, por exemplo, se refez toda o meio-fio daquele trajeto ali para que a água não percolasse mais no talude, né, do lado direito, descendo ali em direção a Satuba, né. Ações hoje idealizadas, né, vão nos próximos 20 dias já se iniciar de forma bastante concreta, principalmente com relação à questão da drenagem, né, porque a gente percebe que o agente de maior erosão ali, né, e que desencadeia todo aquele processo é a questão da drenagem. Então isso vai, no prazo mais ou menos de 20 dias, deve já se começar a se fazer serviços relacionados a isso. E é claro, tem que ser de forma bastante planejada, com bastante segurança, para que não haja agravamento, né, desse processo. Agora, Abelardo, a Bia até pontuou isso na abertura, chamando a nossa entrada ao vivo, porque eu me recordo que na semana passada até o DENIT proibiu a passagem de carros pesados, né, carros de carga. E quais as outras medidas emergenciais que devem ser tomadas assim muito rápido? Porque faz medo, né? Eu estive lá pessoalmente e de fato a situação assusta quando você chega perto. Então, assim, o que é que pode ser tomado rápido, logo, para evitar uma situação pior? É claro que as medidas que deveriam ser tomadas de imediato foram essas justamente, né? Essa orientação, né, com relação por parte do DENIT de evitar ao máximo que cargas pesadas passassem por ali, né? Também o isolamento daquela área com a sinalização tanto vertical como horizontal também é importante, né? Isso foi feito. Essa recomposição do meio-fio, como eu falei anteriormente, também que foi feita. Então, as medidas cabíveis com relação a essa questão emergencial, isso foi feito e está sendo feito. É claro que o que se precisa agora é na questão de serviços de engenharia, como eu falei anteriormente, a questão da drenagem e depois, é claro, o trabalho todo da mudança ali de geometria, enfim, que deve se fazer ali naquela área daquela vossoroca. Tem alguma orientação que você gostaria de passar aos motoristas e até quem vive naquela região também? É claro que aquela região a gente sabe que ela é vital para o transporte tanto de passageiros, né, como de produtos, né, principalmente entre Satuba, Maceió e outros municípios, né. É sempre atenção à via,
A gente sabe que é uma via que registra bastante ali acidentes. Então, mais uma vez, os motoristas terem o maior cuidado em transitar. E, é claro, as pessoas que transitam ali de bicicleta, transitam de moto ou a pé, se houver outra forma, outro trajeto, procurar um outro trajeto. Mas, de qualquer forma, como eu já falei, nessa questão de trânsito, né, dessa questão de deslocamento de veículos, o MIT já está tomando todas as medidas necessárias para trazer segurança a quem transita naquele trecho ali da BR-316. Foi de fato as chuvas que piorou a situação? Porque quando eu estive lá, acho que tem umas 2 semanas, até uma rachadura se formou lá no asfalto. E eles falaram que ouviram, assim, dias antes, nos dias em que choveu de forma muito intensa, até uns estalos. Então, vocês acreditam que foi a chuva quem acabou agravando tudo? Veja só, ali tem várias variáveis ali que concorrem para que haja um agravamento, né? A primeira questão do próprio desmatamento, né? A ocupação ali desordenada, né? Então isso agrava. E depois você vem a questão do próprio processo de drenagem também, que vem agravar. E é claro que aí você teve recentemente, né, 3 dias que somou mais de 500 milímetros de chuva, que aí também proporcionou um maior volume nessa drenagem naquele local, como também dos taludes. Então esse processo erosivo, é claro que com essa chuva de 500 milímetros que aconteceu agora, né, em meados de maio, deu uma acelerada nesse processo, mas isso já vem sendo acompanhado há um certo tempo pela Defesa Civil e é claro que agora a Secretaria Municipal de Infraestrutura e o DENIT já está tomando as providências necessárias para solucionar aquele problema. Abelardo, quais os contatos da Defesa Civil para que a população, a gente espera que ninguém precise, mas vai que precisa, liga para onde, qual horário? 24 horas, os 7 dias da semana. Telefone 199, ligação gratuita. Nós atendemos 24 horas, equipe sempre de plantão, prontos para atender a nossa população. A minha diretora até fez uma pergunta aqui no ponto, Abelardo, muito pertinente. O que é que de efetivo vai ser feito nesse primeiro momento ou até a longo prazo também? Vai se colocar lonas naquelas encostas, naquelas barreiras? Como que vai proteger essa região e principalmente essas pessoas? Boa pergunta. A lona, ela não é um tratamento adequado para aquela situação. Você tem ali já encostas ali a mais de 90 graus ou a 90 graus. Então, a colocação de lona se torna ineficiente naquele momento, como também não há segurança para a instalação de lonas. Então, o que deve ser feito agora, como falei anteriormente, é a sinalização da área de maior risco. Isso já foi feito. A questão, como eu falei, do meio-fio que foi, toda aquela calha d'água que foi ali refeita para evitar que a água percole bem na cabeceira do talude, tá certo? E o serviço de drenagem que vai ser feito desde o Santos Dumont ao Climabom, para que menos água chegue ali e essa água seja canalizada. Após esse processo, é claro que aí vai se fazer o trabalho de engenharia de estabilização daquela encosta, podendo até ocorrer a própria mudança no trajeto daquela rodovia. Isso também o DENIT hoje estava justamente discutindo com os técnicos essa possibilidade de haver uma mudança naquele trajeto, em direção, por exemplo, de Maceió a Satuba, em direção do lado direito, ou seja, enlarguecer a rodovia naquele sentido, para que possa se fazer um trabalho de engenharia mudando a geometria ali daquela encosta. Então, isso é claro que com esse decreto de emergência, a solução e o início das obras se torna mais célere. E aí, como eu falei, segundo a Seminfra, nos próximos 20 dias, esses serviços já devem começar de forma planejada e de forma segura. Perfeito, Abelardo. Obrigada pelas orientações, pelas informações. Então é isso. Bia, tanto DENIT quanto Defesa Civil já estão monitorando. Essa primeira visita técnica ocorreu hoje. Tem aí um prazo para se estudar o que é que vai ser feito, na verdade, porque entenda, uma obra dessa de extensão da via é algo muito trabalhoso, Então precisa de um planejamento. Então, certamente, pelos próximos dias a gente vai ficar acompanhando esse assunto, porque ele mexe com a vida de muita gente. São moradores, são pessoas que trafegam por ali todo santo dia. Eu volto ao estúdio com você, Bia.